Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Senhor, assim como nós cantamos esta canção, que ela de verdade seja uma realidade nas nossas vidas. Jesus, muito obrigado, Senhor. Meu Deus, muito obrigado. O que temos nós a dizer, Senhor, diante de tão grande salvação que o Senhor tem operado em nossas vidas? O que dizermos, meu Pai, diante de tão grande salvação que o Senhor, na cruz do Calvário, conquistou para cada um de nós? Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Não merecíamos e o Senhor nos alcançou. Não merecíamos e o Senhor olhou para cada um desses que estão aqui esta noite. E o Senhor tomou a decisão de morrer por cada um de nós. Nós não merecíamos e o Senhor fez isso por nós. Espírito Santo, conduz este momento de ministração de palavra nos nossos corações. Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Eu sou tão carente da Tua graça e misericórdia como qualquer um dos meus irmãos. Eu, Senhor Jesus, que não seja eu, que seja o Teu Espírito falando aos nossos corações. Eu Te agradeço, meu Pai, pelo privilégio que o Senhor tem me dado de ser, Senhor, nesses últimos dias sobre a face da terra, aquele que, Senhor, escolheu para falar sobre o Teu amor, para falar sobre a Sua salvação. Pai, obrigado por esse privilégio. Eu me coloco nas Tuas mãos como eu tenho feito e peço, Espírito Santo, que o Senhor possa usar a minha vida, não por minha causa, Senhor, quem sou eu, mas pelo amor que o Senhor tem pela Sua igreja. Essa igreja, Senhor, ela não é minha, ela é Tua. Essas ovelhas, Jesus, não são minhas. Digo, Manu. Vamos lá. Alguma mamãe ficou sem receber a lembrancinha? Alguma mamãe ficou sem receber a lembrancinha? Levante a sua mão. Todas receberam? Amém. Eu gostaria da sua máxima, mas a sua máxima atenção hoje. Porque o que eu tenho para falar para você é de uma profundidade que talvez possa reposicionar o teu coração diante da tua caminhada, diante da tua vida cristã. Vai reposicionar a sua vida dentro de alguns fundamentos que para muitos, infelizmente, com o passar do ano ou dos anos, vai esquecendo, vai ficando para trás. A pessoa vai esquecendo, não que isso seja natural, porque não deveria. E por que eu escolhi falar sobre isso aqui? E nós já vamos conversar sobre a glória contraditória da cruz. Queridos, eu tenho recebido algumas pessoas têm me mandado algumas coisas a respeito de algumas coisas que têm acontecido na nossa nação. Eu vou falar de Brasil. Ontem nós tivemos o Café com Jesus aqui, eu conversando com os meus irmãos aqui, 3 irmãs na verdade. Nós estávamos falando sobre uma tendência, mais uma tendência. Gente, a humanidade está ficando doente. A humanidade ela está adoecendo. A humanidade ela tá se tornando quase que um placebo. Está se perdendo, a humanidade ela está perdendo o senso do que é correto. A humanidade ela está perdendo, e aí eu englobo isso inclusive muitos crentes. Ela está perdendo, a minha mãe diria uma coisa, né? A minha mãe diria que estão emburrecendo, mas eu acho que já passou da fase do emburrecimento, porque o ser humano ele está entrando num viés de doença mental, ainda que não seja diagnosticado com nenhum tipo de doença, ela está entrando num tempo de uma doença emocional, eu não sei como explicar isso. Eu estou simplesmente assustado com algumas coisas que eu tenho visto e observado, porque agora começou uma tal de moda de bebê reborn. Gente, essa é a maior aberração
é a maior aberração. Vocês sabem do que eu estou falando, amém? Gente, quando eu falo para você que o ser humano ele tá doentio, é só você observar o que está acontecendo. E eu fico me pensando a respeito. Eu gostaria que, no momento agora, você não conversasse. Por favor, eu quero a sua máxima atenção. Eu fico me colocando, como eu fiz essa manhã, eu me coloquei diante de Deus. Eu falei: Deus, o que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo? E aí eu começo a observar algumas outras coisas, e eu também me pergunto: o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com os cristãos que estão perdendo a noção de algumas coisas básicas e reais da sua caminhada com Cristo, da sua vida com Jesus? Homens e mulheres que frequentam os cultos, que estão nos cultos, mas deixaram de simplesmente, ou não é que deixaram, com o passar da sua caminhada, não olham mais para a cruz do Calvário como ela realmente deveria ser olhada. Não olham mais para a cruz de Jesus como ela realmente deveria ser observada. O texto de Gálatas, capítulo 6, verso 14, ela diz assim: porém, de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Talvez você nunca tenha parado para ler com calma, meditando sobre esse texto, quando o apóstolo Paulo lhe diz que ele somente se gloria na cruz do nosso Senhor Jesus, aonde, por quem o mundo está crucificado dentro dele, assim como ele para o mundo. Eu fui meditar nesse texto e algumas perguntas começaram a vir no meu coração, e algumas perguntas como: você já parou para meditar sobre a cruz de Cristo? Você já parou para meditar sobre a cruz de Jesus? Você já parou para pensar o que ela de fato representa para a sua vida? Porque nós olharmos o símbolo da cruz é uma coisa, olharmos para a cruz e entendermos que ela desde o momento do Gólgota, com o passar dos 2000 anos, ela se tornou a referência do cristianismo, como se fosse o símbolo do cristianismo. Mas você já parou para pensar o que de fato ela representa na sua vida, na vida do ser humano? Uma outra pergunta que nós devemos nos fazer é: qual o valor que nós damos à cruz? Mas que valor nós damos a ela como instrumento de vergonha, como instrumento de morte da antiga Roma? Porque caso você não saiba, e eu vou refalar, porque o ano passado, se não me falha a memória, ou retrasado, eu falei um pouquinho sobre isso. A cruz como instrumento de morte da antiga Roma estava além de simplesmente colocar alguém lá. A cruz era um sinônimo de humilhação, de morte, de vergonha, e era uma das torturas mais cruéis que os romanos tinham na sua época. Queridos, a cruz de Jesus, para mim, para você, eu digo para você com toda certeza do que eu vou te falar, porque a cruz de Jesus, ela representa um paradoxo para a vida do cristão, ou seja, um paradoxo, uma contradição. Só que essa contradição que a cruz de Jesus nos apresenta, eu digo para você, ela é incrível. Um paradoxo incrível, porque a cruz de Cristo, ela transformou a vergonha, a humilhação em glória. A cruz de Jesus, do que para ele foi um momento, um instrumento de morte, de humilhação e de vergonha, ele a transforma, o próprio Cristo a transforma na mais poderosa realidade de redenção já
colocada, ou instituída, ou derramada, seja o que for, sobre a face da terra. Ele transforma aquele momento de morte, vergonha e humilhação em algo poderoso, glorioso, porque Ele transformou aquele momento no Gólgota em vitória e redenção para a sua vida. A cruz, ela, no seu tempo, era um símbolo de derrota, um símbolo de humilhação e morte, que durou algumas horas para Jesus, enquanto pendurada nela, mas que para mim e para você foi transformado numa realidade eterna, porque por ela nós temos acesso à eternidade. E aí eu faço uma outra pergunta para você: como a cruz de Jesus afeta a sua vida? Como é que a cruz de Jesus afeta a sua vida? Quais as implicações da cruz de Jesus na sua vida? Como é que a cruz de Jesus afeta os teus comportamentos? Como é que a cruz de Jesus, ela afeta as tuas ações, as tuas reações? Porque quando nós falamos, quando nós nos perguntamos no que afeta a cruz de Jesus, ou que a cruz de Jesus afeta na minha vida, o que ela afeta nos meus comportamentos, ações, reações, eu automaticamente preciso já começar a pensar em que a minha vida tem verdadeiramente sido transformada por essa cruz. O que de fato essa cruz significa para você? Pergunta aí para o teu irmão: o que a cruz significa para você? Será que você tem plena consciência de que Jesus morreu por você? Sim, todos nós temos plena consciência de que Jesus morreu por nós. Mas será que nós temos a consciência do que realmente significou o custo da cruz para Jesus? Aliás, há uma canção que fala sobre o custo da cruz. O que ela significou para as nossas vidas? E o que significa para as nossas vidas, mas o que ela significou para Jesus? Queridos, eu sei que tem alguns advogados aqui, então eu tive o cuidado de estudar um pouquinho sobre isso, para não falar besteira. As leis brasileiras, ou nas leis brasileiras, existe uma regra chamada comutação de pena, certo? Você que trabalha lá no, como é que é o nome do trem lá? Ministério Público. Comutação de pena. O réu se apresenta diante do juiz, sei lá, depois dos recursos, não importa. O réu se apresenta diante do juiz, e ele se apresenta diante do juiz, talvez já vindo de uma condenação de uma pena de 15 anos de reclusão, de prisão. E aí ele recorre, ele vai para diante do juiz, e o juiz diz assim: ok, eu vou comutar a sua pena, eu vou transformá-la de 15 anos para 5 anos. Houve uma comutação de pena. Ou vamos ainda pegar um exemplo um pouco mais ainda assim, me fugiu o termo. Ele está condenado a 15 anos, aí o juiz chega para ele: olha, eu vou comutar a tua pena, você vai fazer 1 ano de trabalhos sociais. Show, hein? De 15 anos de reclusão para fazer 1 ano de trabalhinho social. Isso é uma comutação de pena. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando nós falamos nas leis brasileiras de comutação de pena, o juiz trocar a pena severa por uma mais branda, o período de pena ele pode ser reduzido, mas a sua penalidade não é cancelada. Você entendeu isso? Você entendeu isso, sim ou não? O período da pena dele foi reduzindo, mas ele continua sendo um condenado. De alguma forma ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Já dentro da teologia, e esse é um termo que não lembro se alguma vez nesses, quase 2 décadas pregando ou mais, eu já não lembro de ter usado esse texto ou esse tema que a gente estudou sobre ele. Porque dentro da teologia existe algo muito parecido com relação à pena, mas na sua funcionalidade e aplicabilidade totalmente diferente. A Bíblia vai nos apresentar, ou ela vai nos dizer, que ela não tem comutação de pena, mas a Bíblia nos diz que existe uma substituição penal. Substituição penal.
É muito diferente comutar uma pena para um condenado e substituir a sua pena. Quando nós falamos de substituição penal, olhando para a cruz do Calvário, nós vamos lembrar que o justo foi morto pelo injusto, que o perfeito, o santo, o puro, ele foi colocado, pendurado naquela cruz por conta de um pecador condenado. Quem era pecador condenado aqui? Todos nós. Só que Jesus, ele não comutou a nossa pena. Jesus, ele não falou: olha, eu vou morrer por você, mas ainda vai ficar alguma coisa que você vai ter que pagar. Não, Jesus fez uma substituição penal. O puro pelo impuro, o justo pelo injusto, o pecador pelo santo. Pois então necessário seria ele ter sofrido com frequência desde a fundação do mundo. Hebreus 9:26, a parte B diz assim: mas agora no fim do mundo, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Substituição. Então, caso você não tenha parado para pensar nisso, porque nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco, e a ceia fala de substituição penal, porque antes nós estávamos mortos nos nossos pecados e nossos delitos, iríamos para o inferno com passaporte carimbado, malinha de 30 quilos e por aí vai, íamos, mas ele fez a sua substituição, morreu por cada um de nós. Jesus, ele não oferece uma comutação. Jesus não te ofereceu um desconto na dívida que você tinha com Deus. Jesus, ele não quitou parcelas atrasadas do seu carnê de pecados, e nem quitou parcelas adiantadas do seu carnê de pecados. Não, Jesus aniquilou, Jesus rasgou, Jesus queimou, ele destruiu toda a dívida de pecado, sem deixar nada para trás, e substituindo tudo para frente. Ora, o próprio apóstolo Paulo em Colossenses 2,14 diz: apagando a escrita de ordenanças que eram contra nós, ao qual nos era contrária, tirou-as do meio de nós, cravando-as na cruz. Jesus Cristo, ele suportou a penalidade dos nossos pecados. Em nosso lugar ele morreu, ele nos substituiu na cruz. Ele nos substituindo na cruz da justa ira de Deus sobre as nossas vidas. Eu vou repetir: justa ira de Deus sobre as nossas vidas. Jesus Cristo era Deus em forma humana, amém? João 1:1, João 1:14, Filipenses 2:5-7 nos fala claramente sobre isso. Mas veja bem, Jesus era homem perfeitamente e completamente sem pecado. Por que eu estou enfatizando isso? Um pouquinho mais para frente você vai saber. Portanto, Jesus era a única pessoa qualificada para se tornar, aqui está um grande segredo, para se tornar não um sacrifício, mas para se tornar o único e definitivo sacrifício. Ele encerra todas as coisas na cruz do Calvário, todas. Aí eu faço uma pergunta de novo para você: o que a cruz de Jesus fala para você? O que a cruz de Jesus fala para você? Eu vou responder no seu lugar, porque talvez você já deveria saber, ou pelo menos lembrar disso. A cruz fala sobre uma pena que foi paga, e esta cruz que fala sobre uma pena que foi paga, nós chamamos isso de redenção. Ato redentivo, redenção. Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que daqui a pouco faremos parte. Sabe, eu tenho quase certeza absoluta que no coração de alguém passou o seguinte pensamento: mas eu já sei disso, eu já sei sobre isso. Muitos podem afirmar que entendem a história da redenção, então o pastor não está falando nenhuma novidade para mim.
Aí é que está o ponto, queridos. Porque eu não estou te trazendo uma novidade. Eu não vim aqui para te trazer uma novidade. Eu vim aqui colocar você diante de uma realidade. Nós esquecemos o fator redentivo de Deus nas nossas vidas. Por que eu digo isso? Porque se nós lembrássemos do fator redentivo, da redenção conquistada na cruz do Calvário, da substituição penal ao qual o Senhor Jesus conquistou para nós, talvez nós mudássemos os nossos comportamentos. Talvez nós fôssemos menos murmuradores, talvez nós fôssemos menos reclamadores, talvez nós fôssemos homens e mulheres mais fiéis, leais e dignos, talvez nós falássemos menos e agíssemos mais. Então eu não vim trazer uma coisa nova, eu vim colocar você diante de uma realidade, a realidade da redenção. O que a cruz fala para você? A cruz fala sobre a ira de Deus que foi satisfeita. Nós chamamos isso de propiciação. Propiciação. Chamamos isso de ilasmos ou ilasmos no grego, que fala sobre conciliação, um meio de aplacar a ira divina. 1 João capítulo 2, verso 2 diz assim: e ele quem? Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Propiciação, ou seja, a morte de Cristo na cruz, Ele propiciou a sua vida, Ele aplacou a ira, a justa ira de Deus sobre cada um de nós. Eu preciso de novo lembrar que estávamos mortos e iríamos para o inferno. Eu preciso novamente lembrar que estávamos condenados e iríamos para o inferno, mas Ele nos alcançou com a sua redenção, e Ele também foi a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, Ele pendurado, rasgado, triturado, moído, esfacelado na cruz do Calvário, Ele aplaca a ira de Deus contra as nossas vidas. Eu estava comentando com o pastor Alex essa semana. Há muito tempo atrás, um médico, se não me engano, eu acho que era um médico francês, fez uma análise pormenorizada, depois de muito tempo de estudo, sobre Jesus na cruz do Calvário. Você deve lembrar que ele estava preso por cravos nos punhos e nos pés, certo? Você já se perguntou por que os pés dele ficavam sobre um toquinho e nessa posição aqui, e não era reto? Você já se perguntou? Porque para Jesus respirar, Ele tinha que fazer esse movimento aqui, ó. Aí Ele relaxava. Então pensa, os pés cravados, Ele fazendo esse movimento. Número 1, as dores do cravo nos pés. Número 2, as costas de Jesus tinham suas costelas expostas. A carne estava rasgada. Então quando Ele fazia esse movimento, Ele arrastava as suas carnes rasgadas no madeiro, e quando Ele soltava o ar, Ele arrastava de novo. A santa e justa ira de Deus contra as nossas vidas, por conta da nossa rebelião, estava sobre Ele. Estava sobre Ele. Isso nos colocava na mira do julgamento de Deus. Nós não tínhamos chance de escape. Mas eu fico pensando que cada respiração que Ele fazia, com dor, e soltava, eu penso que Ele pensava na gente: vai valer a pena, porque haverá uma igreja que estará sendo reunida no meu nome. Queridos, os evangelhos, eles são a clara demonstração de Deus interceptando o seu próprio julgamento através da pessoa de Jesus Cristo. Estávamos julgados e condenados, Jesus vem e intercepta esse julgamento de Deus por mim e por você. Eu aqui, paizão, eu morro por eles. Essa ceia não pode ser mais algo, uma liturgia mensal na sua vida, não pode. Não pode.
ela precisa te trazer a lembrança da redenção que Jesus conquistou para você, da propiciação que Jesus conquistou por você. E aí eu te pergunto, o que a cruz fala para você? A cruz fala para você de uma justiça que foi trocada, justificação. Nós sofreríamos a justa justiça de Deus, por isso seríamos condenados, mas porque Cristo tomou o nosso lugar na cruz, a justiça de Deus, ela foi amainada, porque ela recaiu sobre a cruz, ela recaiu sobre Jesus, o seu Filho na cruz. Você já parou para pensar por que Jesus, eu acredito que muitos de vocês já sabem disso, mas vale sempre a pena vale comentar. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Você já se perguntou por que Jesus falou isso? Você já se perguntou? Eu respondo para você, caso você não saiba. Não era só o seu pecado que estava sobre Jesus, os pecados de uma humanidade inteira estavam sobre ele. A Bíblia diz que Deus não compactuou com o pecado, sim? Deus não compactua, Deus não tem nada com o pecado. Quando Jesus ele exclama Eloi, Eloi, lama sabachthani, é porque realmente ali os olhos de Deus saíram de sobre dele. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Estou eu aqui sozinho, com os pecados de uma humanidade inteira, com os pecados do Denis sobre a minha vida, e eu não tenho os teus olhos sobre mim. É por isso que você vai tomar a ceia. Você foi justificado nas dores de um homem. Você foi justificado nas dores de um homem. A justiça de Deus derramada sobre Cristo, ela foi livremente creditada para cada um de nós que cremos nele e depositamos nele a sua confiança. Romanos capítulo 3, verso 22 e 24. A justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Todos pecaram, estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. Essa ceia não pode mais ser a mesma coisa para você. Não pode. O que a cruz fala para você? A cruz fala sobre um relacionamento restaurado. Nós chamamos isso de reconciliação. Talvez você nunca parou para pensar exatamente de uma forma mais detalhada, que você só tem acesso a Deus porque o Senhor Jesus na cruz reconciliou você com Ele. Só que nós nos esquecemos disso. Nós ficamos muito preocupados em orar para que Ele nos abençoe, nós ficamos muito preocupados orando para que Ele nos livre, nós ficamos muito preocupados orando para que Ele nos faça prosperar, nós ficamos muito preocupados para que Ele nos livre da doença, do mal e do perigo, e nós tantas vezes esquecemos no nosso dia a dia, de que por seu sacrifício fomos reconciliados com Ele. Que se não fosse isso, não adiantaria nada nós orarmos, absolutamente nada. Reconciliação. Essa ceia hoje não pode nunca mais ser a mesma coisa para você. Por quê? Porque a reconciliação, ela te colocou agora no lugar de filho, de filha. Quem um dia levantou a sua mão e disse assim: eu recebo Jesus como meu Salvador? Quem? Só isso? Não, teve mais gente, não é possível. Quem um dia levantou a sua mão e disse: eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador? Você foi reconciliado por conta da cruz e sobre ela, e aquilo que sobre ela foi feito. Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Repete comigo assim: a cruz para mim, ela me diz
que a minha pena foi paga, eu fui redimido, que a ira de Deus contra a minha vida foi satisfeita, Ele propiciou, que a justiça foi trocada, eu fui justificado. Você tem certeza disso? Amém? Que o teu relacionamento com Deus foi restaurado. Diga que o meu relacionamento com Deus foi restaurado. Eu fui reconciliado. Você crê nisso? Eu vou encerrar. Eu tinha mais um monte de coisa para falar, não esquece. A gente bate tanto nos católicos, né? Mas tem uma coisa que eles fazem que me chama a atenção. Quantas vezes, eu já vi várias vezes, e eu acredito que você também, quando você passa na frente de uma igreja católica, você passa aqui na frente da matriz, onde geralmente eu passo, que passa algum católico por ela, ele faz o sinal da cruz, certo? Talvez ele foi ensinado, ele aprendeu dessa forma, se tornou apenas uma coisa, né? É normal, ok, para ele aquilo ali, ok. Mas sabe o que me chama a atenção nisso? É porque ele tem consciência da cruz. Ele tem consciência da cruz. Se tem efeito na vida dele ou não, não é isso que eu estou falando, mas ele tem consciência da cruz. Nós não fazemos o sinal, mas também nós perdemos já a consciência da cruz. Nós não pensamos mais na cruz como nós deveríamos pensar. Nós não pensamos mais na cruz e tudo que ela proporciona para nós. Nós não pensamos mais. A nossa vida entrou no automático, as nossas orações entraram no automático. O nosso cear entrou no automático. Não, todo segundo domingo do mês tem. Vamos lá, pãozinho gostoso, um cálicezinho de vinho 100% uva e vai por aí. Deus, isso aqui tem um valor que você talvez não parou para pensar ainda. Do quanto custou para Jesus para que nós estivéssemos diante dessa mesa hoje. A cruz de Jesus precisa mudar a realidade da cruz de Jesus, ela precisa ser diferente dentro de você. Ela precisa te trazer a consciência de que ela promove mudanças. Ela promove mudanças. Jesus, tudo que Ele conquistou na cruz, promoveu mudança. Fique de pé. Deixa eu te falar uma última coisa. A cruz não é somente um objeto de fé. Ouça isso. A cruz não é somente um objeto que fala a respeito da cultura cristã. A cruz não é somente um objeto de fé para muitos. Para mim e para você, a cruz, ela precisa ser um princípio de vida. Para mim e para você, a cruz precisa ser uma experiência transformadora na nossa caminhada. De todos os dias eu trazer à memória o que Ele conquistou para mim na cruz. E então eu traduzir isso em mudança de vida, em mudança de comportamento, em mudança de fala, em mudança de ações, em mudança de reações. Você entende isso? Você entende isso? Quero cantar uma canção com vocês, para que nós possamos depois então cear. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso,
Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória? Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Olha que coisa linda agora. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Por que eu escolhi essa música? Na verdade, essa música ela surgiu, não é para rir, tá? Eu estava passando roupa. E eu ganhei de presente dessa jovem que está aqui porque nós é dessa época e a gente gosta dessas músicas, essas mais antigas. E ela me mandou um set list. E aí eu estava passando essa camisa e essa música caiu. Gente, eu comecei a passar e eu falei, Deus, mas é tudo isso que a gente vai celebrar hoje. O quanto o Senhor é maravilhoso. Tudo que foi conquistado na cruz, tudo que foi alcançado, tudo que Ele fez, tudo que Ele nos proporciona, a transformação que Ele nos dá, as vitórias que Ele nos dá, as bênçãos que Ele nos derrama. Nós temos que cantar isso. Falei, Deus, eu vou cantar essa canção. Eu rapidinho peguei, mandei um WhatsApp aqui para o Felipe. Felipe, encaixa ela aí. Dá uma passadinha rápida ali à tarde com a banda. Eu preciso cantar essa música, porque nós temos que trazer a lembrança. Nós precisamos lembrar que tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi ministrado, ele culmina nisso. Quão formoso é, Rei do universo, a sua glória enche o céu, enche a terra, enche esta igreja, enche esta casa, enche a minha vida, enche a minha casa, enche a minha família. Quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Diga com seu coração isso. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Sim, Senhor. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Gostaria de chamar aqui os nossos irmãos Donizete, a irmã Cris Marco, o Aldemiro e a Leninha. Cadê a Leninha? Vem cá, minha filha. Ajuda a gente a distribuir a ceia hoje. Aldemiro, Cris Marco, Leninha e Donizete, depois que vocês distribuírem as ceias, ok? Eu vou pedir para que vocês voltem aqui à frente e fiquem aqui na frente, tá bom? Vamos abençoar esses elementos e nós vamos cantar essa música e cantar e adorar a Deus enquanto a ceia vai sendo distribuída. Estenda sua mão para cá. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, por esses elementos, o pão, Senhor, o suco da videira, e te agradecemos, Jesus, por toda a significação, por tudo aquilo que Ele representa em nossas vidas.
Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor abençoe esses elementos, que Ele, Senhor, venha gerar na nossa vida toda sorte de bênçãos pelas quais eles foram deixados para nós. Senhor, eu profetizo e declaro que todo aquele que participa receba no seu corpo, meu Pai, a bênção, Senhor, da saúde física, a bênção da saúde emocional e espiritual, que eles sejam tocados e cheios da Tua graça e da Tua glória. Pai, nós dedicamos e consagramos ao Senhor esses elementos, em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto está sendo distribuído, nós cantamos: quão formoso, quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em sua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar. Vamos declarar mais uma vez: maravilhoso, maravilhoso é, maravilhoso, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, quão formoso. Cante ao Senhor essa noite. diga a Ele, faça disso uma oração. Se alguém não recebeu os elementos, por favor, fique com a sua mão levantada. E enche os céus. Sim, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche. Se alguém não recebeu os elementos, mantenha a sua mão levantada, por favor. Maravilhoso, declare: maravilhoso é estar em tua presença. Como é bom, Senhor. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Uma última vez. Aqui na frente ainda nós temos pessoas que não receberam. Lá atrás alguém ficou sem. Todos receberam lá atrás. Todos receberam. Maravilhoso. Donizete aqui, querido. Te Pastor Wagner. Oh, e maravilhoso é tocar em tuas vestes. como é bom. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Glória a Deus. Só esperar distribuir aqui. Cadê o evangelista Aldemiro? Zete, por favor, serve os teus irmãos aqui à frente, caso eles não tenham pego ainda.
Igreja, olha aqui para mim. Você está participando de uma das principais, mais importantes mesas da face dessa terra. Ainda que os maiores reis dessa terra, ainda que os principais presidentes das grandes potências da face da terra te convidassem para sentar-se à mesa deles, cheio de pompa, cheio de circunstância, nada, absolutamente nenhuma destas mesas teria a graça, a manifestação plena do amor, da graça, do poder, das virtudes de Deus, como esta mesa. Esta mesa que você participa agora, e ela está acima de todas as mesas, das principais mesas da face dessa terra. Nenhuma mesa dessa terra substitui essa. Só há uma mesa que vai substituir esta que hoje você participa. É aquela ao qual um dia nós estaremos nas bodas do Cordeiro, aonde o próprio Senhor estará junto de nós, participando da última e principal e eterna mesa. Você crê assim? Diz amém. Então eu te convido agora a você participar do pão. Meu Deus, pastor, o Senhor não fez a leitura da primeira carta de Paulo aos primeiros Coríntios, capítulo 11. Meu Deus, pastor, e agora? Comi o pão e não fez a leitura. Eu sei disso, porque eu vou fazer a leitura da segunda parte, porque eu preciso chamar a atenção em algo. Enquanto o louvor estava acontecendo aqui na primeira parte do culto, eu fui anotando algumas coisas. E eu quero que você preste atenção no que eu anotei, porque eu anotei algumas partes das letras que foram entoadas. Nada vai roubar a tua glória, nada vai roubar a tua glória. Seja a ti, Senhor, a glória, a honra. Depois nós cantamos: o Espírito e a noiva dizem. E duas canções falavam a mesma coisa: Jesus, eu te amo, e eu te amo, Senhor Jesus. Nós cantamos isso. E aí eu entro na segunda parte do texto de Paulo, que diz assim: depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que você comer e todas as vezes que você beber, você anuncia a morte do Senhor até que Ele... Mas pastor, que relação que tem esse texto que você leu com as letras das músicas? Porque quando Paulo diz, ou melhor, as palavras de Jesus, né? Até que Ele venha, é um convite a você ser, repete comigo, é um convite para eu ser perseverante, resiliente. Aí entra as canções, e até o dia que o Senhor vier nos buscar, continuar cantando: nada vai roubar a sua glória. O Espírito e a noiva dizem: vem. Jesus, eu te amo, Senhor Jesus, em todo o tempo, até que Ele venha. Então participe deste cálice. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso
Maravilhoso é te contemplar. Vamos unir as nossas vozes e dizer maravilhoso. Cante com toda a força da sua alma. Estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é estar em tua face. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Dá o seu melhor aplauso a Ele. Amém. Queridos, antes de nós encerrarmos orando, gostaria de convidar os homens que ainda não fizeram a sua inscrição para a imersão, que começa na próxima sexta-feira às 20 horas, né? São 48 horas de jejum, a marada toda aqui reunida na igreja, certo? Dormindo aqui, tendo comunhão aqui, se alimentando bastante, né? Bastante chá, água e café, só que vai ter. E nós vamos comer muita Bíblia, nós vamos nos alimentar muito em oração, nós vamos nos alimentar muito em comunhão. Então, se você ainda não deu o seu nome, procura aqui Pastor Mauro, a equipe dele lá no balcão, certo? Se você jovem não fez a sua inscrição ainda para o retiro de jovens, procura as meninas lá no balcão, faça a sua inscrição, certo? Vai ser um tempo precioso para os jovens. Então faz lá, não deixa de fazer a sua inscrição, amém? Amém? Vou fazer um convite diferente para nós orarmos. Eu gostaria que você se reunisse com a sua família. Reúna-se com a sua família. Sim. Os irmãos que distribuíram a ceia, por favor, venham aqui à frente. Antes de nós orarmos em família, a irmã Leninha, irmão Donizete, cadê o evangelista? Querido, olha aqui para mim, por favor. Por que eu pedi para que eles ficassem aqui? Porque todos eles passarão por cirurgia essa semana ou nos próximos dias agora. E nós, como igreja, nós precisamos orar e abençoá-los. Nós, como igreja, precisamos orar e abençoá-los. Amém? Amém. Então estenda a sua mão aqui para frente, por favor. Pai bendito e eterno, Senhor, nós colocamos a vida, Senhor, do teu servo Aldemiro, da tua serva Cris. Senhor, coloco diante do Senhor a vida, Senhor, do teu servo Donizete, da tua serva, Senhor, Leninha. Pai, todos eles estarão, Senhor, passando por algum tipo de processo cirúrgico. E nós oramos, meu Pai, como igreja e como família, abençoando esses procedimentos. Que tudo, absolutamente tudo ocorra, Senhor, perfeitamente bem. Todos aqueles, os profissionais que estarão tocando na vida deles, sejam as tuas mãos nas mãos dos enfermeiros, sejam as tuas mãos nas mãos do anestesista, sejam as tuas mãos na mão, Senhor, do cirurgião, sejam as tuas mãos, Senhor, que o Senhor os guarde, que cada um deles tenha do seu lado direito e esquerdo do seu leito de recuperação, antes, durante e depois da cirurgia, os anjos do Senhor, e que naquele lugar, Senhor, naquele quarto de hospital, eles sejam sal e luz para a vida daqueles que precisam. Nós os abençoamos em nome de Jesus, amém e amém. Jesus, amém. Por favor, fique com a sua família. Se a sua família não está aí, você vai ser convidado a estar com alguma família, amém? Deixa eu ver aí, Aikson, aqui com ele aqui, ó. Pode vir, filho. Pode vir aqui, fica aí juntinho, dá a mão para essa pessoa, ou se quiser abraça ela. Glória a Deus. Todos aí estão com família? Está todo mundo enfamiliado aí?
Inventei uma nova, cara. Enfamilhado é bom. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Todos aí? Não tem ninguém solto não, né? Não? Glória a Deus. O pessoal do louvor aqui também. O pessoal do louvor, cadê o... Corre lá. Vem pra cá, vem pra cá. Isso. Vem cá, meu amor. Vem com o vô aqui. Vamos morar comigo? Meu Deus, que chumbo. Vamos morar com o vovô? Vamos? Feche os teus olhos. Comece a abençoar a vida da sua família. Ore por ela, Pai bendito e eterno. Nós te agradecemos e nós te louvamos, meu Pai, porque o Senhor tem nos feito família. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem nos permitido vivermos como família. Não somente, Senhor, a família nuclear, mas também, Senhor, como família de Deus. Então, por este motivo, Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que neste momento a tua bondade, a tua graça, o teu amor, Senhor, meu Pai, a tua presença, sejam derramados na vida de cada uma das famílias que estão aqui esta noite. Que o Senhor os abençoe, que a tua graça, Senhor, os abençoe. Senhor, eu, Senhor, declaro e profetizo sobre a vida de cada uma das famílias, ó Deus, a tua bênção, ó Pai, a bênção da saúde financeira, a bênção da saúde física, a bênção da saúde, Senhor, emocional e espiritual, que eles sejam, Senhor, meu Deus, tocados e alcançados pela tua graça e pelas tuas bênçãos. Pai, eu também oro para que eles tenham uma semana abençoada no nome de Jesus, e que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, os sustente, meu Pai. É a nossa oração e a fazemos em nome da videira verdadeira, o nosso amado Jesus. Amém e amém. Levante a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, de hoje até que Ele... Amém. Que Deus os abençoe. Dá uma salva de palmas para Jesus.